Olá, meu povo, eu sou Cris Laut, a sua nutri preferida. Eu te ensino a emagrecer e manter o peso sem efeito sanfona. Então já aproveita, dá 2 cliques aqui no like e me segue para mais conteúdos como esse aqui. Hoje é mais um episódio da nossa live Nutri no Mercado e eu vou abrir hoje os produtos da versão Natal. Então hoje a live é especial e eu vou mostrar tudo que você consome na sua mesa de Natal, de Ano Novo, se você deve ou não consumir em excesso e os cuidados que você precisa ter. Então vamos lá. Vamos começar com o polêmico panetone. Já tô aqui ó, perto do chocotone, na verdade. Vamos lá. Então vamos analisar a composição juntos. Eu vou virar de lado a câmera para vocês conseguirem acompanhar. Então vamos lá. O que a gente tem aqui no chocotone? Primeiro ingrediente é farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ou seja, farinha de trigo normal. A gente tem chocolate sabor branco, que eu já falei aqui nesse Instagram, né? E vale a pena ressaltar porque esse conteúdo vai para outras redes, que chocolate branco não existe. É uma mistura de conservantes que quase não tem chocolate. E aí a gente tem mais açúcar, tem mais água, leite, gordura, amido. Se a gente for olhar no alimento, não tem nada de bom, né? Mas vamos aqui olhar a quantidade calórica. E aí a gente vê aqui que por porção, em uma fatia, a gente tem 297 calorias. Então dá pra gente colocar um panetone, chocotone aqui ó, da Balduco na nossa alimentação? Dá, sem problema nenhum. Desde que seja uma fatia e não um panetone inteiro. Então, se você comer um panetone desse aqui inteiro, você vai ter um excesso de calorias que vai dar praticamente o seu dia inteiro. Então, esse chocotone que era para ser prazeroso, vai acabar com a alimentação do seu dia todo se você não ter cautela o quanto você vai consumir dele. Então eu não quero parecer aquela nutri restritiva que vai falar pra você não coma panetone, não coma chocotone. O que eu tô falando pra você é que é um alimento que a gente sabe que tem muito açúcar e muito conservante, a gente precisa tomar cuidado na quantidade, mas dá super pra gente incluir dentro de uma alimentação saudável e adequada, desde que não extrapole na quantidade. Agora vamos também para outros alimentos que eu tô aqui olhando, que mandaram na caixinha, que são essas versões menores, ó, do panetone aqui que a gente costuma consumir inteira. Que tem basicamente, vamos ver aqui a quantidade de calorias, 326 calorias num produto desse aqui, que é bastante também. Mas só que se a gente for pensar, aqui a gente consegue ter controle do quanto que a gente vai comer. Lá no panetone, uma fatia tem 300. Então, se a gente come duas, são 600 calorias. Mais o dobro de açúcar que eu falei pra você, mais o dobro de quantidade de calorias, e muitas vezes a gente não consegue ter controle. Então, é legal a gente consumir um desse aqui pequenininho? Porque daí a gente consegue ter controle de quanto de açúcar e de gordura tem em um panetone só. Então, é muito mais inteligente você, de repente, comprar um desse pequeno do que você comer o pedaço naquele outro, que muitas vezes você não vai conseguir ter controle. E também depende do tamanho do pedaço, porque a empresa que fez lá a tabela nutricional, ela colocou um tamanho. De repente aí o seu olhômetro, o tamanho é bem maior. Então pode ser prejudicial dependendo do tamanho do seu pedaço. Então eu recomendo que você compre esses chocotones menores, tá? Agora outra coisa também que a gente consome muito no Natal e que eu vou aproveitar para pegar aqui no supermercado são aquelas bolachinhas, sabe, essa aqui ó, que as pessoas adoram, que eu vou analisar porque é muito comum nessa época também. E aí a gente tem aqui ó, essa especificamente não tem glúten. Eu vou até virar a tela aqui pra gente analisar junto. Não tem glúten, tem gordura, tem farinha de trigo, tem açúcar, tem cacau e tem sal. Basicamente não tem nada de bom além de calorias, mas eu sei que todo mundo gosta. Então o segredo desse biscoito, e esse aqui é até legal porque ele não tem glúten, é a questão da quantidade. Aqui nessa porção de 4 unidades,
a gente tem isso aqui de carboidrato, de proteína e de gordura. Então são 4 biscoitinhos, a gente não tem tanta caloria assim e não tem tanto açúcar. Se passar de 4, que como se trata de um alimento açucarado, provavelmente a maioria das pessoas passe de 4, vai extrapolar a quantidade de açúcar no seu dia, assim como a questão do panetone. E isso vale para todos esses biscoitos aqui, porque normalmente são todos iguais. Mas a diferença é que alguns não tem glúten. Esse que eu peguei aqui era sem glúten, mas a maioria tem glúten. Esse bolo aqui, açúcar puro, farinha de trigo puro, a mesma questão da quantidade. Preciso que vocês se atentem a uma coisa muito importante, que é essa questão do Natal, é que a gente vai ter uma mesa lá, uma ceia farta e vasta. Não vai ter só bolachinha, não vai ter só o panetone, não vai ter só uma coisa. Terão várias coisas. E aí, vamos repetir um mantra comigo. Quem come pouco, come de tudo. Então, por isso que eu estou aqui abrindo o produto, para que você se atente, que você pode comer sim esses alimentos, ainda que sejam ricos em gordura, em açúcar, em corante, aromatizante, que a gente sabe que não é legal para a saúde, mas o que você tem que se atentar é o quanto você vai consumir desse alimento e colocar também outros alimentos que sejam bons pra gente fazer a questão de saciedade, ficar com menos fome e não querer atacar justamente esses alimentos que são mais açucarados. Então vou mostrar agora algumas opções de alimentos que são um pouco melhores, que a gente também tem que ter na ceia. Ó, um alimento que é bem legal, que eu gosto, é o damasco. Eu vou procurar aqui, que é uma fruta seca. Vou ver onde que eu acho. Mas o damasco, ele é rico em fibras, ajuda na constipação, então vai melhorar a questão da digestão, pensando nessa questão do intestino. Tem vitamina A, que vai ajudar na questão da visão. E é uma fruta que tem baixas calorias, então super tranquilo a gente incluir no dia. Agora tem que achar aqui, que tá bem cheio o mercado. Mas vamos lá, vou achar. Mas ainda falando das frutas secas, outra fruta que eu falei aqui é a questão da uva passa. Que às vezes muita gente pensa que ela é tão ruim assim por conta da questão de açúcar, mas na verdade ela se difere muito pouco da uva normal no teor de açúcar. É mais a questão de que ela foi retirada a água, então fica parecendo que ela é mais doce. Mas tranquilo também a gente consumir a uva passa no arroz, se você gosta, é claro. Eu não gosto de uva passa no arroz, mas se você gosta, tudo bem consumir. Não tô achando o damasco no mercado, que tá bem cheio. Mas vamos pensar em outra fruta seca, que é a castanha de caju. Castanha de caju rica em selênio, magnésio, vitaminas do complexo B, vai ajudar fazendo com que você tenha menos fome na ceia. Então essa é uma estratégia justamente para você consumir antes da sua refeição. Vai lá, pega o snack de castanha de caju, castanha do Pará, qualquer uma dessas frutas secas e come 1, 2, 3, 4 ali no máximo, antes de você jantar, antes de você fazer sua refeição com a sua família, que aí você já vai ter fonte de gordura boa, que vai te ajudar a ficar mais saciado, reduzindo a sua fome, fazendo com que você coma menos o biscoitinho, menos o panetone, beba menos, coma tudo menos. Então a gente tem que pensar em estratégias inteligentes, pensando nessa questão dessas festas agora de final do ano, que a maioria do pessoal extrapola. Vamos aproveitar também para falar do álcool, já que eu não achei o damasco, que aqui a gente tem essas bebidas alcoólicas aqui, cidras, né? É pro ano novo, mas já vamos falar do Natal também, que a maioria do pessoal bebe. Então vamos abrir aqui para analisar. Ó, é uma bebida que tem gás. E aí a gente tem aqui, ó, bastante água, fermento de maçã, açúcar, mais álcool. Essa aqui em específico tem bastante suco de fruta e alguns conservantes. Então acaba sendo até melhor do que a cerveja e que outras bebidas. Gostei dessa versão aqui, não tá muito cara não, essa cidra, né? E aí tem a questão da cerveja. A cerveja, ela é extremamente calórica. Se você for inventar de comer panetone, de comer as bolachas que vai ter lá, a cuca, mais a sua janta e ainda for tomar cerveja, pense que a cerveja vai equivaler praticamente às calorias de um pão. Então você tem que ter consciência com relação
ao consumo de bebida alcoólica nessa época. E vamos aqui ver algumas outras opções de alimentos saudáveis pra gente ter. Ó, outra coisa que também é bem legal, que a gente pode ter pensando em doces saudáveis, é um pé de moleque. Por quê? Porque tem amendoim. Amendoim é uma fonte de gordura boa, a gente pode escolher uma versão sem açúcar, é muito gostoso. O que mais a gente tem aqui que dá pra gente pegar? Ao invés de querer um chocolate super doce, você pode pegar um chocolate 70% cacau, que ele vai ser mais escuro. E aí você pode misturar com umas frutas e fazer uma sobremesa um pouco mais saudável. Também é uma opção pra você. Das frutas secas que eu falei pra vocês, eu achei aqui. Ó, tem aqui essas nuts que a gente pode incluir dentro da nossa alimentação, porque elas são fontes de gordura boa e vão nos manter saciados, reduzindo a nossa fome ao longo do dia. Então eu indico super que você tenha isso aqui na sua ceia, né? Aqui nesse específico a gente tem cranberry, amendoim, castanha de caju e amêndoa, que vai ajudar justamente nessa questão de saciedade para sua ceia, fazendo com que você tenha menos fome. Então essas frutas secas aqui são ótimas da gente consumir antes da refeição ou até mesmo junto, né? Depende de como que tá a sua fome. Tem só a versão com castanha também. Tem algumas versões que você pode comprar no mercado, mas eu acho até mais barato a gente comprar na casa de produtos naturais, que é mais inteligente. Aí a gente tem também aqui as geleias, que são fonte de açúcar. Vamos até olhar aqui juntos. Ó, tem damasco, tem alguns edulcorantes e tem conservantes e açúcar. Só que o que é legal dessa geleia aqui, que o primeiro ingrediente dela é o próprio damasco. Então significa que ela é uma geleia que foi feita com a própria fruta. A gente tem outras geleias que a gente tem mais açúcar do que a própria fruta. Por isso que ela custa um pouco mais caro. Mas é bem gostosa também. Pode ser um possível alimento que tenha na sua ceia também, que vai ser uma opção mais saudável. Agora, vamos falar de carne, vamos falar de proteína, que isso não pode faltar na nossa ceia. E, inclusive, é até um alerta que eu tenho para te fazer, que você precisa comer carne, né? Ou algum alimento fonte de proteína, como grão, lentilha, grão de bico. Por quê? Porque isso vai te ajudar a ficar sem fome. Se você começar um prato com carne, olha só a estratégia inteligente que você tem que fazer. Se você começar comendo um prato com carne, ou com chester, ou com alguma coisa, o que você vai fazer? Isso vai reduzir a sua fome para a ceia toda, porque a proteína, ela é um macronutriente difícil de ser digerido. Então você vai comer ela, vai ficar fazendo digestão e não vai ficar querendo comer alimentos doces, alimentos açucarados. Então, ó, vou mostrar algumas opções aqui de carne que você pode incluir na sua ceia. Tem esses pernils temperado, não recomendo, porque tem muito sódio, né? Mas vamos olhar aqui. Vamos olhar. Nem tô achando fácil a lista de ingredientes. Ó, nem acha fácil pra você ver. Mas eu sei, tá, gente? Eu sei que tem bastante sal, tem bastante gordura. Achei aqui, ó. Ó, pernil, água. E aí depois qual que é o ingrediente? Sal, manga, tomate, cebola, gengibre, noz moscada. Tem bastante tempero natural nesse daqui, mas a gente tem alguns outros conservantes que não são tão legais pra saúde. Se você for fazer o seu pernil, você pode você mesmo temperar, que você vai ter um pernil mais saudável do que você comprar pronto. Mas se for comprar pronto, saiba que o segredo está na quantidade. E nessa época a gente tem tanta comida já para fazer, né, que não vai querer ficar fazendo mais. Se você for comprar pronto, você tenha em mente que o que você precisa controlar é o quanto disso você vai comer. Isso vale para todas as coisas, tá? Tem o chester ali também. Vamos analisar o chester. Tá bem congelado aqui. Vamos olhar. Ó, a maioria deles é bem temperado.
E aqui, ó, frango com miúdo significa que é a parte do frango que ninguém ia usar e eles fizeram alguma coisa. Tem água, tem sal, tem leite em pó, tem proteína de soja, açúcar, extrato de levedura e um monte de realçador de sabor. Então, a maioria desse produto é com realçador de sabor. Então, não é uma versão tão saudável assim. Aquele outro ainda estava melhor do que esse da Sadia. Então, ó, cuidado com marcas. Nem sempre a mais barata é a melhor. Então, basicamente, o que a gente pode perceber? Que todos esses Chester, essas aves que são temperadas aqui, tem muito açúcar, tem muita gordura, tem muito conservante, pra ficar com esse gostinho maravilhoso e você querer assar. E além disso, eles também começam a preparar antes já do Natal, né? Porque no Natal a demanda é maior, então, com toda certeza, precisa de sal pra ficar tempos ali sem estragar. Assim como a maioria dos produtos que são embalados, por isso que fica muito tempo na prateleira. O mercado tá bem cheio, tá até difícil de eu andar aqui, mas vamos lá. Vamos falar sobre queijo. Aproveitar que mandaram também na caixinha. E o queijo? O queijo é uma opção de proteína, mas você precisa se atentar a uma coisa. Escolha sempre queijos que são mais maturados. Então eu gosto bastante do parmesão. Eu gosto bastante também do queijo brie. Pra lá, eu vou mostrar pra vocês algumas opções de queijo mais saudável. E esquece esses brancos aí que o pessoal fala que é saudável, mas que não tem nada de saudável. Inclusive eu já falei do leite aqui, que tem caseína, que é uma molécula que é inflamatória pra maioria das pessoas. Então eu não recomendo ficar exagerando também no leite. Pode ser que te deixe estufado, que você fique mais retido. Já é uma época onde a gente come muito, então vamos dar uma maneirada também nos lácteos. Eu vou mostrar aqui algumas opções de queijo mais maturados que dá pra gente fazer também como uma entradinha antes do jantar. Ó, queijo ralado, parmesão, gorgonzola, Gouda, que eu gosto bastante também. Então é uma opção. Olha só que no mercado vende até essas saladinhas prontas. Você pode comer também antes da sua refeição para ficar com menos fome. Tem esse queijo aqui que eu gosto bastante também, que é o queijo skin. O que mais que a gente tem? Mas o parmesão é um dos meus preferidos nessa questão de maturação. Eu gosto bastante do queijo parmesão, porque ele é mais maturado e é mais fácil de encontrar e até um pouco mais barato do que esses outros convencionais. Então pode ser uma entrada excelente, pensando nessa questão da proteína, da saciedade, para você não exagerar nas outras coisas, usar o queijo antes é muito inteligente, com as castanhas que eu tinha falado lá também. Então olha só, isso é ser inteligente, usar isso antes da refeição é ser inteligente para você comer menos. E como eu falei, quem come pouco, come de tudo. Esse é o grande segredo. E aí, outro ponto muito importante, aproveitando que eu tô aqui, eu tô vendo que o pessoal tá pegando muita bebida alcoólica, é a questão da água. A água, todo mundo já sabe, mas a água é fundamental para questão de hidratação, melhora do sistema detox do fígado. Então vai ajudar principalmente a mandar embora as toxinas, tanto do álcool como das coisas que a gente vai consumir, do açúcar, das coisas que não fazem tão bem para nossa saúde. Então a água é fundamental. E quanto de água você vai beber? Se você bebia 2, 3 litros, nessa época você precisa dobrar a quantidade de água para mandar embora todas as toxinas através da sua urina. E aproveitando que a gente está falando de detox, o mercado tá super cheio, gente, né? Tá até ruim de eu andar. Vamos falar de fruta. Que fruta também tem vitamina e vitamina faz parte do detox. Frutas importantes para você ter na sua ceia. Gosto bastante da uva. Uva é uma fruta baixíssima em calorias, fonte de resveratrol, um composto bioativo que ajuda a reduzir a inflamação do seu corpo. Então você pode e deve comer uva. É uma fruta que dá pra gente comer muito, porque ela é muito baixa em calorias, então dá pra você comer um cacho inteiro, um pouquinho mais de um cacho. Se você misturar com a castanha, com as nuts que eu falei, vai ser uma excelente estratégia, porque a gente vai ter vitamina e vai ter gordura boa. Então você não vai ficar querendo comer até as paredes, com o panetone, a sobremesa da sua avó.
Lembrando que o segredo de tudo é a quantidade, mas eu tô te dando aqui algumas estratégias mais inteligentes. Tem também o morango, esse aqui tá feio, mas também é uma fruta baixíssima em calorias, rica em flavonoides, que ajudam a reduzir também a inflamação do seu corpo, auxiliam na perda de peso. É também outra fruta baixíssima em caloria, que dá pra gente consumir uma bandeja que não vai ter problema nenhum. Você pode comprar um chocolate meio amargo, misturar o morango com o chocolate meio amargo e é uma opção de sobremesa. Então, olha só como às vezes você fica fazendo um terrorismo com alimentação saudável, mas você pode incluir um morango com chocolate que vai ficar super gostoso e vai reduzir os danos do seu chocolate, porque a gente vai ter vitamina, a gente vai ter mineral. Então é isso que é o segredo da sua alimentação pra vida. É você saber pegar aquilo que não é tão bom pra sua saúde e misturar com aquilo que é bom pra gente reduzir e minimizar os danos. Vamos mostrar outra coisa muito importante também. Ainda falando de proteína, é o ovo. O ovo, ó, coma muito ovo. Faz uma maionese, se tiver, coloca maionese lá na tua ceia. Coloca o ovo junto com a salada lá pra você comer junto. Por quê? Porque isso aqui é fonte de proteína. Vai ter benefício pro seu corpo e também vai te deixar saciado, para que você não queira atacar tudo que tem na sua mesa. Então tem proteínas importantíssimas, tem vitamina A, tem ferro. Então é importante que você tenha o ovo, e é um alimento super barato. A ceia. E muita comida, o nosso estômago ele tem dificuldade de digerir tudo isso. Então se você colocar uma carne branca, um ovo, como eu mostrei, um atum também, que eu não tô conseguindo ir lá no corredor do atum porque tá muito cheio, mas também é uma excelente fonte de proteína. Olha só, pensando numa estratégia